Tá, já gravando. Cadê aquela máscara? Então, pra mim resolve, mas quando é pra todo mundo, né? Eu vou pegar lá já. Mariana, qual é o segundo nome? Lúcio. Lúcio? É. Alô. Boa noite a todos. O projeto Desmitificando Direito está começando aqui na Livraria Saraiva, do Pátio Paulista. Quero agradecer a presença de vocês e quem está na internet nos assistindo hoje para discutir sabotagem, um bom lugar para se discutir justiça. Começando pelo Ricardo Yamazaki, advogado, tem experiência, assim, sócio, vou ler o currículo dele, sócio do escritório Augusto Yamazaki Advogados, professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil desde 2004, professor da FCG School Business no curso de Gestão Pública e Terceiro Setor, professor da BOC Cursos Jurídicos desde 2012, dos cursos de formação da Guarda Civil Metropolitana da cidade de Itapevi desde 2003, dos cursos de formação da Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo desde 2012, primeiro secretário da OAB Ipiranga, gestão 2013-2015, membro e pesquisador do Núcleo de Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas sobre o Negro Brasileiro, do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. E é advogado da família Sabotagem, acompanha de perto a situação do processo da vida deles, do cotidiano, que vai estar contribuindo para o debate. O Tony C., autor da biografia, que eu estou precisando de uma delas aqui para já mostrar pela internet, que eu estou sem, da biografia oficial do Mauro Mateus dos Santos, que eu queria repetir o nome correto, e autor do romance O Hip Hop Está Morto, a história do hip hop no Brasil, diretor do documentário É Tudo Nosso, a história do hip hop fazendo história e organizador dos livros Poucas Palavras de Renan Inquérito, Um Sonho da Periferia, e editor da Literarua. E eu sempre fico, quando vou apresentar, eu quero ter a mão, porque na hora sempre falha a minha memória. O Mauro Mateus dos Santos, está aqui a obra, já ganhei a minha, não li toda até o final. Ele me recomendou começar a leitura de trás para frente por causa da área jurídica, que está mais para o final, mas está comigo já, e fiquei muito feliz, me sinto muito honrado de estar fazendo esse evento, porque gosto muito do trabalho e acho que é muito importante a gente fomentar um direito popular, né? Fomentar uma cultura jurídica popular. E se a gente não olhar para as linguagens da cultura popular, o direito vai ficar falando aquela linguagem hermética, uma linguagem distante do cotidiano que não pode acontecer. Então é muito importante que a gente consiga integrar a cultura popular com o direito, para sair daquela coisa do engravatado, de uma coisa que fica só para um público específico. Sem mais, eu quero apresentar a Mariana Lúcio de Oliveira, que é artista plástica, hoje responsável em fazer o painel aqui, e está usando a técnica do stencil. Depois ela vai comentar o trabalho dela e como é que ela se inspirou para fazer esse material hoje aqui do painel. Eu sou a Carmela Gruni, peço desculpas pelo atraso, agradeço a paciência de vocês. Passo a palavra para o Tony, depois para o Ricardo, e a gente faz um bate-papo, e quem tiver interesse em adquirir a obra, a biografia, pode ir no Caixa da Saraiva ali, que o Tony vai estar aqui para fazer a sessão de autógrafos. E na internet, está no site da Literarua e também nas melhores livrarias. Obrigada, gente. Boa noite. O pessoal veio discutir justiça, tá com aquele jeito, vai ter que reivindicar a justiça. Aqui é um espaço que a gente está reunindo literatura, música, a rua e o hip hop. Tá presente, não tá? Então, boa noite. Boa noite. Ixi, mais ou menos. Boa noite. Boa noite. Ixi, para começo, dá para começar, mas ninguém jantou pelo visto igual eu. Duas coisas muito fundamentais para a gente não esquecer. Começar pelo fundamental.
comprem o livro, leiam o livro, viu, Carmela? Leia o livro e compre o livro, tem aqui disponível aqui na Livraria Saraiva, o livro hoje em lançamento. A segunda coisa, também fundamental, para quebrar protocolo também, falar de sabotagem da melhor maneira, falar de sabotagem por ele mesmo, quem ajudou a construir a história junto com ele, quem foi parceiro das histórias, quem é um personagem da história de sabotagem. Eu queria pedir para fazer um freestyle aqui, fazer uma apresentação de improviso. Celo X, parceiro de sabotagem de longa data. Faz um salve aqui, manda uma rima aqui para nós. Uma letra. Puxa a palma. Mais forte, mano. Não quero estar dando cachê, coisa nenhuma. Faz aí, mano. E aí, Johnny? Deu moral? Com certeza. Boa noite, galera. Primeiramente, aquele salve. Apelidado Celo X pelo meu parceiro Sabotagem, tá ligado? Que Deus o tenha no meu lugar, Maurinho. Lá na favela do Canão, conhecido como Maurinho, tá ligado? Então, no dia 24 de janeiro, quando ele foi assassinado, a gente da comunidade lá veio assim, ó. Na espraiada amanhece, hoje choveu pra valer, sem trégua. Sonhei e confesso, no Brooklyn senti um tormento. Tipo, isso fez lembrar um algo no ar. Contrariado e com fortes momentos de tristeza. O gás que sobe é um dos nossos, onde estiver tamo junto. Quando na terra deixou lembranças, atos humildes. A fé que ele condutou foi o exemplo de vida. É foda, nossos heróis às vezes desacreditam. Ficamos pelas lençóis, um truta forte se vai. É um tanto tudo sim. Quando então, fundamental, lá no Canão, lembranças de um guerreiro imortal. Eita porra, os pingos da chuva eram como se fosse o Canão chora. Ausência de um guerreiro da sul, pra um bom lugar se foi com glória. E nós ficamos sem palavras. Esse é o freestyle pro Maurinho, Sabotagem. Saúde e palmas pro Sabotagem. Sem palavras. Agradece, muito bom. E o pessoal que estiver na livraria pode chegar, pode entrar e participar da atividade, que é gratuita, aberta a todos, todos são bem-vindos. E acho que o objetivo aqui é apresentar um pouco desse cidadão, desse jovem, dessa pessoa chamada Sabotagem. Vou fazer isso respondendo a pergunta, respondendo o título da atividade de hoje. Sabotagem, um bom lugar, o título do livro, para se discutir justiça? Sim. Sabotagem é um bom lugar para se discutir justiça, se discutir direito, se discutir, ou a falta dele, né? A falta de justiça, a injustiça, a falta de direito, porque sabotagem Mauro Mateus dos Santos foi um menino que teve dificuldades na estrutura familiar, teve dificuldades no ingresso à escola, teve dificuldade no acompanhamento educacional, teve dificuldades de ordem econômica, teve dificuldade de ter um endereço, uma identidade, uma casa para morar, foi expulso da casa que viveu, da casa que nasceu, do barraco que nasceu, na favela do Canão, uma casa modesta, de um único cômodo, que teve que dividir com os 3 irmãos, com a mãe que criou os 3 filhos sozinha, lavando, passando, igual a história de muitas mães que se desdobram, que catam sucata na rua para alimentar os filhos dentro de casa. E ele acabou sendo criado pelos tios, pelos parentes, pelas tias, pelas donas de casa, do entorno, pelos vizinhos, que eram sua verdadeira família. Ele nasceu na favela numa favela muito desestruturada, uma favela pequenininha, chamada Canão. Então tem um nome no aumentativo, é um superlativo, mas que na verdade é uma favela, é um espaço muito pequeno, de poucas famílias. E é uma favela que fica nas margens da Avenida Águas Espraiadas, que está no coração do bairro que mais se desenvolvia no país, nos últimos 30 anos, do período que ele viveu, que é o Brooklyn, que é um bairro de concentração de muitas indústrias, de um padrão elevado de moradia,
E esse é o cenário onde nasce o Mauro, que tem pouquíssimas oportunidades, e ele utiliza esse quase nada que ele tem e transforma em muita coisa. Ele transforma esse quase nada que deram para ele e que tentam tomar o tempo todo, ele transforma em arte, cultura, diversão, alegria, entusiasmo, que ele irradia desde as pontas do cabelo para cima, né? Ele está aqui, que ele irradia com o cabelo, até o sorriso que ele apresentava, mesmo sem ter dente na boca, sorria. Ele é, segundo como a Carmela costuma dizer, ele é democracia ascendente. Tá? A Carmela costuma dizer que existe uma democracia ascendente no Brasil e Sabotagem representa isso. Essa democracia ascendente, essa reivindicação, o sorriso, mesmo banguelo. E é um cara que contagia as pessoas, é um cara que produziu 2 filmes, O Invasor e Carandiru. É um cara que participou, produziu um disco, produziu um videoclipe, ganhou prêmios, foi consagrado na arte, na música, na cultura. E tudo isso ele fez em apenas 2 anos de carreira. Então é um cara que nos deixou um legado que a gente ainda está descobrindo. Esse ano a gente vai ter ainda o CD com músicas inéditas do Sabotagem. A gente vai ter um documentário sobre com a memória do Sabotagem. Tem um filme de ficção sendo pensado aí para retratar, resgatar essa história. E tem a biografia que está sendo lançada aqui hoje. Caderno, camiseta, grafite nos muros, nas paredes, enfim. É o Sabotagem invadindo todas as áreas, todas as artes, todos os espaços. E é mais um jovem negro, pobre, violentamente assassinado em São Paulo, violentamente assassinado no Brasil, violentamente assassinado de forma covarde. Então, quando a gente fala de sabotagem, a gente fala de tudo isso, fala de uma contribuição para a arte, a gente fala de uma contribuição para a justiça, a gente fala de uma contribuição para o direito, a gente fala de um exemplo de uma pessoa, como disseram, né? Sabotagem não é exemplo de ninguém, para ninguém, porque ele não fez faculdade, porque ele não teve uma profissão. Ele é exemplo sim, porque ele foi negado tudo e ele usou esse nada ou quase nada que restou e com migalha ele construiu uma carreira e construiu uma referência para a juventude pobre, periférica e preta do Brasil. Esse é um pouco de Sabotagem, um bom lugar. Espero que vocês sejam todos bem-vindos para esse debate que a gente vai fazer aqui sobre a questão de direito e justiça na vida de Mauro Matheus dos Santos, ou na vida nossa, porque Sabotagem é assim que precisa do povo brasileiro. E é assim que eu faço essa primeira rodada aqui de apresentação de Sabotagem. Compre o livro, leiam o livro, compre outros títulos também, que vale a pena ser consumido. E vamos consumir cultura, arte, através de Sabotagem, um bom lugar. Obrigado. Bom, eu queria dizer que para um evento ser de sucesso ele precisa cumprir 3 requisitos. O primeiro requisito, claro, é a organização. Eu quero deixar já o meu muito obrigado para a Carmela. Ela é a pessoa que traz essa questão da desmistificação do direito, que eu acho importantíssimo para que o direito e a justiça possa chegar em todos os lugares do nosso país. Uma vez que quando a gente fala de justiça, a gente tem a justiça formal, do que está ali nos livros, do que está na Constituição, e a justiça real, que não necessariamente chega para o povo. Afinal, muitas vezes o povo nem acesso a isso tem, ou muitas vezes ele desconhece o direito que tem. Então eu queria deixar esse muito obrigado e esse agradecimento à Carmela. Ela, com essa ideia da desmistificação do direito, é uma vencedora, é uma batalhadora, é ela que bate o escanteio e tenta marcar o gol. Então eu gostaria de agradecer esse primeiro requisito muito bem cumprido, que é o da organização desse evento. O segundo grande requisito para um evento ser de sucesso é que ela tenha boas pessoas falando. Né? Eu não estou me referindo a mim. Afinal, eu me sinto estagiário aqui.
mas na verdade eu digo pelo Tony, que está aqui. Eu já tive a oportunidade de ler o livro, ainda não completei, mas li a maioria, porque é um livro que a gente lê, a gente não cansa de ler ali, e a leitura é muito rápida, né? Então eu gostaria de dizer que foi um prazer, uma honra poder ter ajudado o Tony nessa caminhada desse livro, ainda que com uma participação muito pequena, mas foi um orgulho, uma honra poder participar. Queria agradecer também a Mariana, que é a minha artista preferida, né? Eu, quando tive essa oportunidade de estar aqui presente, logo eu pensei na figura dela para que pudesse pintar alguma coisa em homenagem ao Sabotagem, em homenagem à família, em homenagem a vocês. E na verdade ela de pronto aceitou, então também gostaria de agradecer ela e dizer que o segundo requisito está muito bem preenchido com essas duas pessoas, que são o Tony e a Mariana. E o terceiro requisito, que é o maior deles, que nada adiantaria a gente ter o cumprimento do primeiro e do segundo requisito se não tivesse o terceiro requisito. E o terceiro requisito eu gostaria de uma salva de palmas, que são para vocês. Sem vocês a gente não teria esse evento, então eu gostaria de uma salva de palmas. Bom, falar um pouquinho de Sabotagem, né? Falar um pouquinho de mim também, né? Afinal, Sabotagem foi o cara que ele revolucionou um movimento, revolucionou uma arte, e eu me considero um pouco influenciado pelo Sabotagem. Afinal, a tendência é que um advogado não possa gostar de hip hop, o advogado japonês então nem se fala, né? Para gostar de rap, imagina, né? Uma música que o Sabotagem fez que era em japonês. Então o Sabotagem foi um cara que ele, com o seu carisma, com a sua humildade, ele rompeu barreiras, né? Ele mostrou que o padrão que a gente adota para a nossa sociedade, ele pode ser diversificado. Então eu tenho muito prazer de poder, de alguma forma, me relacionar com essa questão de mostrar que a gente também pode gostar de alguma coisa diferente, sem eventualmente sofrer qualquer tipo de preconceito. Então, eu volto um pouquinho porque eu me recordo que o rap chegou para mim quando começou o raio-x do Brasil. Era Racionais atingiu a Jovem Pan, atingiu rádios importantíssimas, e foi a primeira vez que o rap se mostrou para o mundo, né? Na verdade, ele caminha, e se a gente pegar os 10 anos para trás do Sabotagem, a gente tinha uma realidade, a gente tem uma realidade pós-Sabotagem, mas a gente ainda não vê um stand de rap aqui na Saraiva, porque eu acabei de procurar. A gente não vê biografias de outros rappers, a gente não vê o rap nos grandes cenários ainda. O que foi quebrado muito com a vinda do Sabotagem. O Sabotagem mostrou que o rap não era só aquele cara marrento, né, o cara de cara fechada, que não dava entrevista ou que não estava nas grandes redes. Na verdade, o Sabotagem quebrou com esse paradigma. Ele mostrou que o rap ele poderia, por meio dele, dar visibilidade a todas as pessoas por quem ele falava, né? A gente teve o Canão muito em evidência. Como o Tony disse, é uma comunidade pequena, mas que ganhou grande relevo nas letras do Sabotagem. Mas ele não falava só do Canão, ele falava por todo mundo, ele falava por toda a periferia, ele falava para todos aqueles que se identificavam com aquilo, que na grande maioria são os brasileiros, né? Quando a gente fala de justiça, no caso do Sabotagem específico, eu acho que a gente vai chegar um pouco mais para frente, mas ele também, da mesma forma que ele foi a exceção para o hip hop, ele foi a exceção para o rap, ele também foi a exceção para a justiça. Porque o perfil dele, do jovem negro de periferia, era ele ter mais um caso a se resolver, né? Mais um caso a se esclarecer. E no caso dele, com justiça ou sem justiça, e aí eu não vou entrar no mérito, mas foi encontrado o assassino dele, esse processo, ainda que tenha demorado, o assassino foi encontrado, foi julgado e foi condenado e se encontra preso. Mas não é a realidade do nosso país. A gente não tem isso para a grande maioria da população jovem negra que morre todos os dias na periferia. O que a gente tem é uma exceção no caso do Sabotagem, onde, em tese, a justiça processual ela foi feita. O que eu coloco de relevante é que, embora a justiça penal, criminal, processual, judicial, ela tenha sido feita, a família
para ela não mudou nada. Então hoje a gente tem uma realidade em que todo mundo, por conta dos livros, por conta do CD que está para sair, por conta das camisetas, por conta do caderno com a imagem do Sabotagem, pode achar que a família hoje se encontra num patamar elevado, que ela se encontra com uma condição financeira estável. Quando, na verdade, 10 anos após o falecimento do Sabotagem, eles continuam morando no mesmo lugar, na mesma comunidade, no mesmo lugar, no mesmo barraco. A única diferença era que o barraco era de madeira e hoje é de alvenaria. Então, que justiça que a gente está falando? Da justiça processual, que encontrou o assassino e que colocou ele na prisão? Ou a gente também tem que falar da justiça social, onde a família se encontra no mesmo patamar? Eu acho que é um pouco do que a gente vai discutir, é um pouco do que a gente vai tratar aqui. Então, quando a gente fala dessa justiça que o Sabotagem tanto falou, é para mostrar, primeiro, que as pessoas das comunidades mais carentes têm visibilidade, ou precisariam ter visibilidade. Ele dizia que morava no Brooklyn, que é um bairro nobre, cercado por uma série de outros locais de grandeza, como Granja Viana, o próprio Brooklyn e Campo Belo, mas ele estava ali na favela do Canaã, onde, para que a favela do Canaã fosse reconhecida, precisava das letras dele. Então o Brasil é o Brasil do contrassenso, É o Brasil onde há dois Brasis, o daqueles que são, dos que podem, dos que têm, e dos que não são, dos que não têm e dos que não podem. O Brasil é esse contrassenso. Se eu perguntar aqui, vocês acham que o Brasil ele discrimina? O que vocês me diriam? Sim ou não? Tem alguém aqui que discrimina? Então, quando a gente fala que a grande maioria do país ele sofre discriminação, ou a gente tem discriminação no país, ninguém se apresenta como discriminador. Esses contrassensos. Se eu fizer uma brincadeira rápida aqui, quem acredita que os direitos humanos são importantes, levanta a mão. Por gentileza. Eu queria que vocês mantivessem a mão levantada quem acredita que os direitos humanos são importantes. Queria que dessem uma olhada e vissem que a grande maioria, não vou nem dizer a unanimidade, mas a grande maioria diz que sim. Se quem vai comprar o livro do Sabotagem, levanta a mão. Mantenham, Levantado. Mantenham, continue. E o que eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos os mesmos, podem abaixar, os mesmos que disseram que os direitos humanos são importantes, quando eu pergunto, imagine que vocês são policiais. Todos são policiais, vocês podem escolher a polícia que vocês quiserem. Podem ser policiais civis, podem ser militares, podem ser do BOP, o que vocês quiserem. E que vocês acabaram de me prender. E eu digo para vocês que eu estou com uma bomba que vai explodir em 4 minutos. O que vocês fazem comigo para descobrir onde está essa bomba? Porque eu disse que eu não vou falar. Não precisa rir, não precisa nem se manifestar para não se constranger. Afinal, todo mundo aqui diz que os direitos humanos são importantes. Então não passou pela cabeça de vocês, como eu digo, passou pela cabeça dos meus alunos que não acreditam nos direitos humanos, uma série de coisas. Eles me disseram, professor, olha, eu colocaria uma agulha debaixo da sua unha, eu colocaria a sua cabeça debaixo de um tanque de água até o senhor desmaiar. Quando o senhor desmaiasse, eu tirava, dava uns tapas até o senhor acordar. Perguntava, o senhor não ia responder, eu enfiava de novo. Aí eu faço a mesma provocação, vocês continuam policiais, eu continuo bandido. Só que eu não sou o primeiro bandido. Eu sou aquele bandido que chama vocês de coxinha, que joga pedra na viatura de vocês, que assaltou todo o bairro onde vocês cuidam e na última, sabe aquela senhorinha que ajuda vocês, que dá bolo para vocês? Eu ainda dei uma coronhada nela, ela caiu e quebrou a bacia e está hospitalizada. Muda o que vocês pensaram? Eu acho que muda, Fala, pô, agora eu comecei a pensar diferente. Mas vocês não pensaram, porque vocês me disseram que os direitos humanos são importantes, Aí a gente fala, num terceiro problema, que vocês continuam policiais e eu continuo bandido. Só que eu não sou nem o primeiro nem o segundo, eu sou o terceiro, que sou filho de vocês. Tá certo que para alguns pais é até pior ser filho. Mas na grande maioria, vocês fariam o que fizeram o primeiro e o segundo? Eu acho que a grande maioria não faria. Ou seja, é importante quando a gente fala de justiça, quando a gente fala de direitos humanos, ter a consciência de que nós, seres humanos, somos flexíveis. Somos flexíveis à educação que a gente teve, somos flexíveis à condição social que a gente vive, somos flexíveis a um fato, a uma história.
Os direitos humanos e a justiça não deveria ser flexível, ela deveria ser inflexível. Ou seja, a justiça que serve para um deve servir para todo mundo. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que se um rapaz da comunidade, pode ser lá do Boqueirão, pode ser do Heliópolis, onde eu frequento, vocês acham que se ele atropelar alguém, né, se ele tiver um carro, mas se ele tiver um carro e atropelar alguém no acostamento, ele vai ter a mesma justiça que aquele filho do empresário tem? É claro que não. Então, quando a gente fala de justiça, já indo para o meu desfecho aqui, quando a gente fala de justiça, é importante que a gente tenha principalmente um conceito na mente. Porque quando a gente fala, qual que é o princípio da igualdade? As pessoas dizem, igualdade é todos são iguais perante a lei. Agora, isso é justiça formal. E na justiça real, a gente tem a justiça, todos são iguais perante a lei? Não. Então, quando a gente falar de justiça para o nosso país do contrassenso, que é aquele que é racista, mas não tem o racista, é aquele que fala que os direitos humanos são importantes, mas na prática é diferente, se for comigo é diferente. Quando a gente falar de justiça antes da igualdade, a gente tem que buscar uma palavra chamada equivalência. Equivalência é muito mais importante do que a igualdade. E o que é equivalência? Equivalência é, estou eu com a minha Lamborghini 4.0, 3.000 cavalos, turbo, aspirada, última geração. E está do meu lado, não o Tony, mas um rapaz que vocês devem conhecer, um alemão chamado Michael Schumacher. E ele vai disputar uma corrida comigo só de acelerar, não precisa ter curva, tá? É só acelerar. E ele vai disputar contra mim e a minha Lamborghini com um Fiat 147, 1962, nem cavalo tem pônei, né? Nem 1.0 é 0.2, e ele vai disputar comigo. Quem vai ganhar? Eu, claro. Por quê? Porque eu tenho uma Lamborghini. E o Michael Schumacher tem uma Fiat 147. Eu sou melhor piloto que o Michael Schumacher? Não. O que acontece é que eu tive melhores condições que ele. Então, quando a gente pega a realidade no nosso país, a gente vê que muitos, ou a grande maioria, sai com Fiat 147. E quando a gente fala de igualdade, a gente está falando, todo mundo está de Lamborghini. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão inicial e a gente discute aí sabotagem, que para mim é um prazer. Como eu disse, eu gosto muito do rap. Para vocês que gostam ou que tem a oportunidade de conhecer não só o hip hop, mas a pessoa do Sabotagem, tem a história lá do Celo, por que é Celo X. Então comprem o livro, aproveitem, porque é uma leitura muito bacana. Muito obrigado. Agora vem mediador também? Não, eu... É bater escanteio e chutar pro gol. Tá, então com vocês, Carmela. Carmela com você. Olha que foto. Bom, na linha de frente, na lateral e nas costas, aí a gente tenta fazer com que o direito seja popular. Não é fácil. Existem muitas barreiras. E eu acho que a biografia, né, que eu fiquei um pouco nervosa ali de falar, o nome do Mauro Mateus dos Santos, que a gente fica, quando a gente está fazendo muita coisa, isso é bem comum acontecer. É uma preocupação que eu tenho, e tem uma música do Sabotagem que eu canto, ela em samba, que diz aquela música Cabeça de Negro. O negro não para no tempo, não. Suas origens vêm de Angola há um bom tempo. Sabotes e o Brasil, bem Brasil, no Rio, no verdinho, cabeça de negro. Desfecho conforme o rio e o vento se mostra respeito pro povo, um ofenso universo. Protetor do louro, que olheu, colheu o ouro. Oh, oh, oh. Nego não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá no norte, mano, vai viver. Maracutaia, sagação de um dia irá chover. Sabe por quê? Nego não para no tempo. Pode acreditar se você já sabe há um bom tempo. O nego para há um bom tempo. Seja África, Brasil, brasileiro. Maracutaia em toda parte, eu vejo no governo. Tem a CM lá lá pra deixar comendo. Tem muito tempo. Mesa branca Ruanda, que canta, comanda, desmanda, mensagem ao canal. Nego
Teve o tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá no norte, mano, vai viver. Maracutaia cega cedo de ir a chover. Sabe por quê? Eu não consegui, estou com vergonha porque eu não consegui terminar de ler, mas assim, eu gosto muito do trabalho dele, acho um trabalho complexo e já trouxe a música do Cabeça de Negro para trabalhar no projeto que tem, que é Samba no Pé e Direito na Cabeça, porque o direito está num caminho que é muito preocupante, assim, e que eu acho que as manifestações hoje estão mostrando o poder da cultura popular, da pichação, do grafite, da música, da internet, para que as pessoas, esse universo jurídico, olhem para a população de uma maneira valorizando mais a força que isso tudo tem. E eu acredito muito que o trabalho dele, do Tony, se dedicando a trazer a história dele, vem num foco de a gente trabalhar a memória dessa população invisível, né? Está invisível numa comunidade, está invisível num abrigo, está invisível no presídio, e que é muito preocupante, porque se a gente tem uma população com invisibilidade, o que está acontecendo? O acesso à justiça com J minúsculo não está acontecendo, né? Porque a pessoa não tem memória, a pessoa não sabe quem ela é, ela não tem a fotografia do filho pequeno. Mas tu vai num presídio, as pessoas não podem tirar foto com as suas famílias. E isso é muito comum, uma coisa que eu discuto bastante, por também trabalhar com o presídio, fazer um trabalho dentro do presídio. E assim, eu quero assim, só apimentar, mostrando esse outro lado, de que essa justiça, que muitos de nós trabalham, a justiça com J maiúsculo é aquela que fomenta capital, fomenta recurso. Por que fomenta recurso? Porque fomenta um rito processual, uma máquina que gera concursos públicos e que também, não vou dizer, financia o meu trabalho, porque eu tenho um jornal, tem essa livraria que vende esses livros, mas o que acontece é que a gente não tem e não pode reduzir a justiça nesse patamar que hoje está de resumos e manuais. Então, quando a gente tem um direito natural sendo violado pela injustiça de não ter a garantia que deveria se ter, que o Estado deveria dar oportunidade, não como Estado paternalista, mas um Estado que gera empreendedorismo, que mesmo com toda a dificuldade que ele teve, ele foi um cara que empreendeu e acreditou nele. Quantos de nós que conhecemos pessoas que têm grandes talentos e não conseguem expor o que estão sentindo? Não conseguem não conseguem ter força para ir no Sebrae e fazer um talentos empreendedores lá, porque não se sente, até o curso é de graça, mas ele não se sente à vontade para estar lá fazendo o curso. Então a gente precisa quebrar muitos paradigmas e o fato de a gente hoje fazer na livraria aqui é mais um paradigma que está quebrando, né? A gente batalhou e confirmou agora para esse livro. Quebrou mesmo. Esse livro está aqui sendo vendido e a gente espera que vocês adquiram a obra, R$40, né? Aqui? 50 reais. E colaborar com essa cultura, né? Que a gente acaba consumindo muita coisa que dizem que é o ideal e que, infelizmente, a gente também é manipulado muitas vezes por uma tendência que se diz de bom samaritano e depois a gente vai acabando descobrindo outras coisas. E a gente tem que acreditar nos exemplos que estão ali mais próximos da gente, né? Ainda mais quando é suado, quando a gente vê que o fim dele foi um fim trágico e que essas histórias se repetem, né? Com Amarildo, com Da Leste, com outros e muitos outros que são muito invisíveis aí, que cada um de vocês carrega essa vivência. Então, vou deixar, assim, vou instigar o Ricardo e o Tony, porque viu Sabotagem com a justiça pelas letras dele. Ele fazendo justiça
falando nas músicas, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando isso, lembrando o conteúdo que ele dizia, lembrando da história de onde ele veio, porque o Canão não seria o Canão se não fosse, né, o que ele divulgou, o que ele conseguiu fazer com que fosse divulgado. Então, quantas comunidades que a gente conhece que esse direito marginal fica mesmo, né, sem visibilidade, fica à margem do olhar do Estado como deveria ser. Então, vai desde o direito à cidade, vai desde do direito à memória, que a gente fala aqui, a liberdade de expressão, ao cárcere, né, as condições do cárcere, que condições que tem, ao tempo do processo penal, que o Ricardo também pode falar, que eu acho que são demandas que a gente tem e que estão aí, super atuais, e que mudam-se os personagens, mas as dificuldades ainda infelizmente, são as mesmas. Então, assim, esse espaço, para vocês terem uma ideia, já passando para eles existem há 2 anos, passo para eles já passando para vocês, existe há 2 anos, e é uma resistência que eu estou aqui há 2 anos, vindo lá de Porto Alegre, para fazer essa sementinha. E essa semente acontece com o Ricardo, com a Mariana, com o Tony, com cada um de vocês. Então, é muito importante que a gente ocupe esses espaços. E não fique só nos saraus ou nos encontros que são mais periféricos. Porque a gente tem que chamar a atenção de quem está lá na frente. Entendeu? Porque eles podem nos ouvir também. Né? E ocupar esses espaços é uma forma de democratizar o acesso. Então, a gente precisa cada vez mais estar articulado, utilizar essa comunicação que hoje a gente tem, de estar aqui pelo Twitter, pelo Twitchcam, aqui falando, pelo Facebook, pelo YouTube, e com vocês filmando, fotografando, porque as coisas só funcionam na base quase berrando, né? Para quem não tem um QI lá, fulano me dá um espaço no jornal, a gente tem que mostrar, e infelizmente ainda, não vou dizer que é a selvageria, mas quase isso, né? Porque a gente tem que gritar pelos nossos direitos e muitas vezes fazer atos de, digamos assim, cometer crimes, né? De depredação do patrimônio, que não é uma coisa correta, mas é uma raiva que está contida lá dentro, e que não é 1/3 das violações de injustiça social que a gente tem. Então, aquelas vitrines, as flores que botam nas lojas, não representam 9 mortes que tiveram numa comunidade no Rio de Janeiro. Então, é por isso que a gente tem que, cada vez mais, assim, pensar no que é a justiça e como essas pessoas hoje fazem justiça. Pelas suas histórias, pelas suas atitudes, e como eles e vocês podem fazer justiça. Obrigado, passo para eles. Tem um colega que vai fazer também uma manifestação aqui. Eu não gosto de ficar dando bronca, assim, ao vivo, a cores, na frente de todo mundo. Eu queria dar uma bronca na Carmela. Você fica cantando aqui, isso aqui é um espaço de leitura. Carmela, esse negócio, leitura é pra ser chato. Agora vem vocês todos aí dando risada, até o detector de felicidade começou a disparar aí, pô. Vocês não viram, não? A gente, desse jeito, vamos começar a contrabandear livro e vai vira sarau esse negócio aqui. E, aliás, é uma ingratidão, né? Tem uma artista aqui, os 2 cantores, e a gente vai... Pois é, nós estamos parecendo um Schumacher com um 147. Agora, eu não sei, talvez fosse o caso, né, a gente fazer uma rodada de perguntas para as pessoas também participarem, porque a gente acabou de sair de um debate, né, debatendo o mesmo tema, ao vivo, pela TV Terra e tal, foi bem interessante. 1.600 pessoas acompanhando, e era um esquenta pra cá. A gente já veio debatido, então às vezes vale a pena a gente também ter esse momento de ouvir as pessoas, de quem estiver ali na porta, pode chegar, pode entrar.
o convite, o valor é o mesmo aqui para sentar aqui na frente, aqui nos espaços. Tem um monte de cadeira aqui, ó, quase vazia. E se não tiver também, a gente pode sentar de pé aqui mesmo, sentar no chão. Aqui é tudo nosso. Hoje, o espaço Mário de Andrade, nós praticamos antropofagia e ocupamos, e é nosso, a Saraiva do Pátio Paulista, por essa noite, foi sabotada e é nossa. Então vamos participar também, intervir, contribuir, perguntar, questionar e comprar o livro também, porque é tudo nosso. Então, porque é Cláudio. Pode ser assim? Pode ser assim? Fala. Então. Só se comprar o livro, pode. Acho que tá aqui já. Não, já foi. Um amigo eu vou. Sabe mais isso. É o seguinte, Ricardo, né? Eu vi aqui, eu pesquei aqui no laptop do companheiro aqui. Porque você fez a colocação com relação à ação da polícia. E assim, eu queria só colocar uma coisa antes para chegar na pergunta. É uma pergunta, não é uma confrontação, é uma pergunta mesmo, uma pergunta que eu quero trazer. Que o Câmara Cascudo, ele fala assim que imagine que a pessoa é ateia. E ela vai para a Amazônia, ela se desloca, ela é nascida, criada em centro urbano, ela vai para a Amazônia. E desde criança ela não tem essa... enfim, ela tem essa convicção de ateísmo. E aí ela está na Amazônia, está sozinha, os contatos dela não aparecem, ela está sozinha, ela está no meio da noite, a noite chega. Aí a noite chega, começa a chover. E ela só tem uma pequena cabana que ela está sozinha. Aí começa a chover, começa o vento, e o vento mexer nas árvores e fazer aquele barulho, aquele som de vento assombroso. E o Câmara Cascudo ele fala assim, que dentro de uma situação dessa, se você é ateu ou não, sozinho, numa situação que nem essa, você vai acreditar em Deus. Que esse cara da cabana vai acreditar em Deus e você também vai acreditar em Deus. Então eu estou colocando esse paralelo, porque você fez o paralelo da polícia, e realmente, dentro das circunstâncias que está mesmo, os primeiros pensamentos que cruzam a nossa cabeça mesmo é isso, entendeu? Desce o supapo, formas sutis de tortura, para a pessoa falar onde é que está essa bomba, né? Mas aí eu queria trazer essa pergunta, que é o seguinte, na verdade é quase como um deslocamento, de um passo para o lado, assim. Eu queria saber como é que está juridicamente, ou se não está, ou como é que está esses processos, que é quase que uma questão anterior a isso, que é a desmilitarização da polícia, né? Que assim, sei que a gente se acostuma, mas não devia, mas é inconcebível uma polícia ser militar, né? E a gente que usa tanto essa moeda da democracia, 25 anos de democracia, a gente não consegue questionar isso, ou isso não tem questionamento que ganha as ruas. Então eu queria trazer essa pergunta para o campo jurídico, assim, de essa possibilidade da desmilitarização da polícia, porque aí não cria nem herói nem bandido, você cria uma estrutura que realmente, se qualquer um for policial aqui, vai cair nessa estrutura e vai fazer a mesma coisa, né? Mas se você, acho que colocar um passo antes, assim, um passo de lado, que é a questão da desmilitarização da polícia, eu queria trazer essa pergunta aí, Ricardo. Eu podia aqui ficar horas falando sobre isso, né? Como o tema é sabotagem, vou ser bem sucinto. Sim. O que eu sempre me preocupei, eu já participei de vários grupos de trabalho para estudar o que o policial militar ele tem no currículo do aprendizado dele como oficial. Teve dois casos emblemáticos, um foi na Zona Norte, que o rapaz foi levado para dentro de um batalhão e apareceu morto, e na outra, em Americanópolis, o menino estava de moto, sem carteira de habilitação, ele correu, o pessoal da Rocan foi atrás, se sentiu menosprezado, porque o menino conseguiu fugir, o rapaz tocou a campainha de casa, o policial veio e deu uma gravata nele até ele morrer na frente da mãe dele e na frente de todo mundo, né? Esses dois casos emblemáticos fizeram com que o coronel da época, que era o comandante-geral da PM, o coronel Camilo, fizesse um grupo de trabalho com pessoas que pensassem a questão dos direitos humanos, para discutir direitos humanos e a questão até
da conduta dos policiais, afinal, tinham oficiais envolvidos. Eu me recordo que todo mundo falou, era o pessoal do Som da Paz, outras instituições. Na minha vez, eu levantei a mão e disse o seguinte, falei, olha, eu não acho que tem que mudar nada. Eu não acho que tem que mudar o que eles aprendem, afinal, eu acho que quem fez isso, fez com a melhor das intenções e colocou tudo aquilo que deveria colocar, inclusive melhor do que eu colocaria. Agora, a minha ideia do que eu acho para a polícia é, será que o cara que aprende aquilo, ele acredita naquilo, ou ele faz isso, ou ele respeita os direitos humanos somente porque o superior mandou ele respeitar? Essa é a grande questão. Então, não importa se é polícia militar, ou como pretendem mudar o nome de polícia militar para a força pública, se isso vai mudar alguma conduta. Né? Então, a grande questão não é mudar o nome polícia militar ou força pública, é mudar paradigmas, é mudar uma série de assuntos. Né? Então, eu queria só dizer isso. Da mesma forma que o sabotagem revolucionou o que era o rap, como eu disse. Então, o que falta é a mudança de pensamento. Afinal, hoje a sociedade, a gente estava falando isso no debate, a sociedade ela tem um acesso muito rápido à informação. O Tony discorda, mas eu dizia que a gente tinha, até pouco tempo atrás, o que o Renato Russo dizia, que era a geração Coca-Cola. Hoje eu digo que a nossa geração é a geração Google. Hoje não existe mais o especialista, hoje existe o sabe-tudo. O cara tem uma verruga, ele coloca lá, verruga no pé esquerdo com cor verde. Ele já tem, não precisa mais do médico. Ele precisa de um processo, de alguma coisa, ele consulta, tem lá no Google. Então, a informação que tem chegado aos nossos jovens, à nossa sociedade, é uma informação pela informação. Ela não é uma informação qualificada. E somente a informação qualificada, ela gera o que a gente chama de conhecimento. Somente com conhecimento você pensa, você começa a pensar. E somente com pensamento e conhecimento você se inclui socialmente. Isso pode ser o cara lá do Canão, pode ser o cara do Heliópolis ou o cara aqui dos Jardins. Se ele tiver conhecimento, ele consegue se incluir. Eu brinco que eu gosto de Fusca. Se eu chegar num evento de Fusca e discutir de Fusca, eu sei discutir, eu conheço Fusca. Agora, se eu chegar num negócio de vinho, os caras rodando lá um cálice, o único vinho que eu conheço é Sangue de Boá. Né? Eu não vou discutir, eu não vou me incluir. Né? Então, é chegada a hora das pessoas começarem a saber que a informação qualificada gera inclusão social. É isso, né? Claro, a informação qualificada. Mas vamos falar de sabotagem, Tom. Sem dúvida. E para limpar terreno também. Eu não sei bem se eu discordo de você. Eu acho que eu vou colocar no Google para ver se eu discordo. Só porque eu estou te chutando aqui. É porque quando o Ricardo diz geração Google, eu até concordo com a análise, mas eu vejo as teorias pós-modernas dizendo que a história acabou. Aqui a história é viva aqui. Sabotagem continua, é uma história viva que mesmo depois de 10 anos está produzindo caderno, imagem, grafite, livro, disco, música, filme, documentário. Sabotagem tem uma vasta produção em 2013, neste ano, e eu perguntaria, que outro artista no Brasil está produzindo tanta arte, tanta cultura assim? Então essa é uma faceta da história que continua vivo. Sabotagem fugiu da condenação de ser eternizado em nota de rodapé dos livros de escola para virar a capa da primeira biografia oficial e definitiva de um rapper brasileiro. Então essa é a história viva, mas eu discordo das teorias pós-modernas que diz que a história acabou, porque está aí o hip hop construindo história o tempo todo, reivindicando sua história, propondo e questionando o tempo todo, batalhando o tempo todo. Se eles dizem que é o fim da história, está a gente reconstruindo, fazendo a nossa história. Estamos fazendo isso aqui hoje, quando decidimos, numa terça-feira, vir para cá participar desse debate aqui e fazer dele um bom lugar, fazer dele um espaço para se discutir justiça, discutir direito. E Sabotagem, ele sabota o direito, a justiça, por ser uma pessoa que contraria todas as estatísticas
Todos os amigos dele, ele perdeu antes dele. Os amigos de infância morreram, o irmão faleceu, o Deda, nas mesmas condições, antes dele, não teve a mesma oportunidade que ele teve de, mesmo com pouco, com quase nada, mostrar muito ao mundo, mostrar do que ele é capaz e produzir toda essa história que continua reunindo as pessoas, continua lotando os espaços, mesmo depois de 10 anos da sua morte. E tudo isso ele fez numa carreira de 2 anos. Uma carreira precoce, de uma pessoa inquieta que foi exterminada, mas continua vivo e mobilizando as pessoas, motivando, emocionando, dando o que falar, polemizando, porque ele não era a pessoa do consenso, não, mas ele era a pessoa de causar mesmo, de provocar a polêmica, e faz isso quando, por exemplo, a gente discute a história dele, se debruça na história dele e percebe que essa pessoa continua viva, continua mobilizando, debatendo e provocando tantas manifestações culturais, continua sendo uma referência para a gente, viva, presente o tempo todo. É difícil, talvez até impossível, você fazer rap hoje e você ter ele como referência, você ter ele como uma inspiração, né, para os novos artistas que vêm chegando, e por isso ele é um divisor de água no movimento hip hop, na cultura brasileira. Ele é uma pessoa que, quando, por exemplo, beija a bunda da Rita Cadillac, ele protagoniza uma cena que é um ícone do cinema moderno. É difícil pensar o cinema moderno sem essa imagem e vice-versa. Essa imagem é uma tradução. Esse fragmento, se pegar essa única foto, ela pode traduzir o que é a reconstrução do cinema novo no Brasil, do cinema atual. E ele faz isso de uma forma que é difícil imaginar que outro rapper faria isso no lugar dele. Que outra pessoa faria isso no lugar dele, de maneira tão desenvolta, traduzindo essa imagem que é divertida, engraçada e serve para a família, mas serve também, tem erotização na imagem, é evidente que tem, mas também tem uma leveza, tem uma descontração, e a tradução é a imagem do povo brasileiro, essa democracia ascendente, esse cara que mesmo banguelo sorri e alegra a todos. Esse é um pouco do Sabotagem, o negro que na sala escura ilumina as pessoas, surrupiou prêmios por onde passou, ganhou importantes prêmios nas mais diversas categorias, seja a parte de trilha sonora, que é um pouco do que ele contribuiu, mas ele foi chamado para dar umas dicas lá para o Paulo Miklos, né? Explica aí como que fala a gíria do gueto. E de tradutor ele passou a ser quase um roteirista, contribuiu no filme, teve uma ponta no Invasor com Beto Brant, e depois tem essa cena memorável no filme Carandiru, um filme que foi campeão de bilheteria até a chegada do Cidade de Deus, aliás, não foi no Cidade de Deus, foi no Cidade de Deus, né, que teve bilheteria superior, mas passou muito tempo para conseguir superar a bilheteria, o sucesso que foi Carandiru. E Sabotagem tem uma contribuição fundamental na seleção de filme, do filme, na seleção de personagens e tudo mais, a ponto deles dizer, se o filme tem cena com 2.000 pessoas, 1.900 eu que levei. É claro que tem o exagero dele também, a forma dele de contar a história, mas ele contribui até com as pessoas que participaram do filme, indicando cenas e desconstruindo cena também. Isso aí não é verossímil, isso aí não é possível, isso aí não é factível, isso aí não acontece dentro da detenção, dentro do Carandiru, e assim ele foi construindo a história que está no filme, mas assim ele construiu a história da vida dele, que continua, e hoje é mais uma página fundamental da história da vida do Sabotagem, da história do Sabotagem, que nós estamos construindo aqui em conjunto. Então,
Quero agradecer vocês todos que estiveram aqui e quero que vocês participem ativamente dessa história, fazendo pergunta, questionamento, enfim, elogios, também que vem bem, né? Críticas e assim vai. Mas não também desenvolver tese e tal, mas pergunta, questionamento, vamos lá. Só lembrando também, Tony, que essas manifestações que ocorreram aí recentemente, inclusive aqui na Paulista, ela até houve uma pergunta hoje na discussão que a gente travou lá no Portal do Terra, e eu até disse que eu acho que são legítimas as manifestações, acho que o povo tem que se manifestar realmente. Acredito que antes de mudar o mundo a gente tem que limpar o nosso quarto, né? Mas de qualquer forma, quando a gente fala do gigante acordou, o Brasil acordou, a gente conversava com o Rudy esses dias e ele realmente falou uma coisa que eu acho que é interessante. O hip hop, ao contrário, ele nunca dormiu, né? Então, se a gente fala que o Brasil acordou, se a gente fala que o Brasil está se manifestando porque começou a ver as mazelas, né? E a gente começou a perceber a corrupção muito mais presente. E eu sempre disse que corrupção sempre teve, o que mudou foi o tamanho da câmera, porque agora a gente pega uma série de coisas que a gente não pegava, mas corrupção sempre houve. E na verdade o hip hop de muito tempo já denuncia isso, ele já demonstra as mazelas do Estado, as mazelas que acontecem na periferia, a violência policial, entre outras questões. E afora a questão comercial, é sempre importante dizer que o livro também é uma parceria do Tony com a família, ou seja, a família está recebendo 50% do valor da venda, ou seja, o Tony, nesses 10 anos, foi a primeira pessoa que produziu alguma coisa e que fez não só o repasse para a família, mas que fez um contrato com essa porcentagem de 50%, 50%. Vocês veem um monte de gente com camiseta, vocês veem um monte de gente produzindo uma série de coisas com a imagem do Sabotagem, mas para a família lá não chegou nada. Disco falso que surgiu. Agora, como nós estamos falando de manifestações populares, vamos lá, o povo pode se manifestar também, aqui é bem-vindo a manifestação, a contribuição das pessoas. Mas um de cada vez, gente, para não tumultuar demais, senão começa a soar o alarme, que é tudo organizado. Vamos lá. Prazer, Everson. Eu sou de São Bernardo, né? Lá tem alguns eventos, poucos de hip hop. Acho que como a maioria dos lugares o funk tomou as periferias, essa grande massa, né? E eu queria saber, até conversei com o Tony hoje, como que a gente pode fazer para levar mais informação do hip hop, do Sabotagem, no caso de vocês em si, para a nossa comunidade. Lá tem um evento que eu falei até contigo, a Batalha da Matrix, que o pessoal se reúne, doa livro, doa roupas, e agora está começando a se unir. Eu acho que é necessário para eles, principalmente os mais jovens ainda, né, 17, 18 anos, que está criando uma consciência social, entender que o funk de ostentação está longe da realidade que eles vivem. E para a gente fazer esse tipo de evento para eles entenderem a importância do Sabotagem. Como o Tony vai responder melhor do que eu, vou falar só um negocinho. Eu acho que é uma sementinha que se planta. Sim. Eu acho que cada um vai fazer a sua parte. Volto a repetir, com qualidade de conhecimento, com informação qualificada. Afinal, o que a gente tem no nosso país é aquela historinha que é inocente, não precisa dar risada no final porque não tem graça. Que é aquela que o marido pergunta para a mulher: bem, por que você cozinha a cabeça, você tira a cabeça e o rabo do peixe para cozinhar o peixe? Ela fala, olha, ela pensa e fala assim: não, eu faço isso porque minha mãe fazia isso. Então vamos perguntar para a vovó por que ela faz isso. Vó, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe para cozinhar o peixe? Ela pensa e fala, olha, eu faço isso porque sua bisavó fazia isso. Mas antes de ela morrer eu perguntei, ela corta a cabeça e o rabo do peixe porque senão não cabe na panela. A história é inocente, mas significa dizer o seguinte: a gente fala as coisas, a gente escreve as coisas, a gente reproduz as coisas, não porque a gente sabe o que está fazendo. A gente faz isso porque viu o outro fazer. Então que esse outro tenha qualidade para que as pessoas que copiam esse outro, pelo menos tenham consistência naquilo que eles estão fazendo. Então eu posso ter um monte de gente que não toma leite com manga porque acha que vai morrer. Não é? Por quê? Porque todo mundo falou, mas ele não tem a prova disso. Então o que falta é as pessoas criarem os próprios conceitos a partir do conhecimento, ou as pessoas que são ou que conseguem atingir uma grande massa, que tenham responsabilidade de levar aquilo que realmente as pessoas têm
que compreender. Afinal, o nosso povo, embora a gente esteja numa livraria, é o povo que não lê. Aqui, quantos leem o manual quando compram um aparelho eletrônico? Pode levantar a mão. Uma mentirosa. Não, mentiroso não, né? Mentiroso é fake. Alienígena, tá bom? A grande maioria não lê o manual do aparelho eletrônico. Quando a gente nasce, a gente também nasce. Isso é desmistificar direito, viu, Carmela? Isso aí eu faço um projeto chamado OAB Vai à Escola. É para molecada. Eu faço essa brincadeira. Eu falo que quando a gente nasce, a gente também nasce com um manual, que a gente também não lê, a não ser os alienígenas, né? E aí, quando a gente compra o aparelho eletrônico que a gente não lê o manual, a gente deixa de ligar o aparelho eletrônico? Não. Eu compro a televisão, não leio o manual, mas eu ligo a TV. Eu compro o DVD, não leio o manual, mas eu ligo o DVD. Quando eu nasci com o meu manual, que eu não leio, mas eu não deixei de viver, eu não deixei de estudar, eu não deixei de estar aqui. Agora, quando eu compro um aparelho eletrônico que eu não leio o manual, eu consigo absorver tudo aquilo que ele tem a me oferecer? Não, não tem. Por exemplo, vocês podiam estar aqui gravando a novela, né? Gravando um programa, mas vocês não fazem isso porque só ela lê o manual. Só ela sabe que aquele aparelho pode fazer isso. Quando a gente nasce, que a gente nasce com o nosso manual, que a gente não lê, a gente também não consegue absorver tudo que esse manual tem a nos oferecer. E esse manual se chama Constituição Federal. Quantos aqui já leram a Constituição Federal? Né? Então, esse é o grande problema. Então, quando a gente formar, quando a gente tiver a responsabilidade de falar para as pessoas, a gente tem que fazer com que elas tenham consciência daquilo que a gente está falando, porque a gente vai falar com responsabilidade, né? Da mesma forma que a gente tem que procurar fornecer a essas pessoas o acesso a essa informação mais qualificada, né? Tony aí pode complementar. Então a pergunta é, como consegue levar esse debate, essas informações todas lá para a sua cidade, para o ABC, para Grande São Paulo e tal? Será que o Maurinho responde? Com o livro, né? Olha o livro aqui, pô. Opa, então tá ficando mais fácil. Dá para conseguir com o livro, a proposta do livro é essa, fazer esse tráfego de informação, fazer chegar a informação e contar a história, reconstituir um pouco da vida do Mauro Mateus dos Santos, que é essa pessoa que traduz todo esse debate que nós estamos fazendo aqui. Agora, pode ter mais uma pergunta ali? Tem, Tony? Sim. Wilson, meu nome, parabéns, sensacional a sua iniciativa. Eu escutei Sabotagem muito. Eu também. Ele falava sempre da miséria, da pobreza, de como ele nasceu. Aí vocês falando, aí o outro cara falou ali e tal. Aí eu falei, pô, por que os caras então pegaram esse livro, né? Onde eu vi algumas vezes em quadra de escola de samba. Eu não sei, eu ia te perguntar, hoje é hoje que você... Estamos no mês do lançamento, Então, eu olhei assim, por que não numa escola, numa quadra de escola de samba, numa comunidade, entendeu? Com muitas pessoas que eu acho que atingiria muito mais do que num shopping, onde tem que pagar 18 pau de estacionamento. Se falar ali com um monte de gente, você fala, entra aqui que tem rap, não vai entrar, entendeu? Você pode colocar 1000 megafones. E eu queria saber o motivo de trazer para cá, né, para atingir quem? E por que não, né, ter levado para esse tipo de lugar, que até mesmo aqui no centro, aqui na Paulista, eu tenho um bairro aqui do meu lado, é o Bela Vista. Se você falasse, colocasse na internet, ia ter muito mais gente, o debate ia ser muito melhor. Eu ia te perguntar por isso, entendeu? Porque o Sabotagem sempre olhava para esse lado, se ele fosse fazer o clipe que ele fez na comunidade dele. A pergunta é essa. Ok, boa pergunta. Eu só queria fazer uma pergunta também. Você topa tomar leite com manga? Se tomar no dia seguinte... Ah, é? Então pode, tá liberado? Aí. Leite com manga não mata. Fica meio xarope assim, mas... Posso falar uma coisa? Deixa eu responder, por favor, essa questão. Primeiro que eu sou convidado da Carmela, e ela vai responder depois para você melhor. Agora, uma coisa não exclui a outra. O debate tem que acontecer lá na quebrada, tem que acontecer na favela, tem que acontecer na escola de samba. Outro dia minha sobrinha falou assim, escola de samba, eu já sei sambar, não preciso de escola. Então, para ver como que de repente
são vários espaços e várias maneiras de interagir com as pessoas. Nós já alcançamos você e as pessoas que estão aqui lotando aqui esse plenário, aqui no Shopping Paulista, na Avenida Paulista, na Livraria Saraiva. É uma honra para mim estar aqui. Essa aqui é a 4ª ou 5ª atividade que a gente faz nesse mês. É a primeira numa livraria. Que coisa mais engraçada, né? Vocês estão lançando um livro numa livraria. É isso que nós estamos fazendo hoje. A gente leva o livro para todo lugar. O livro anterior meu, eu fiz 50 lançamentos. Sabe quantos foi em livraria? Um foi numa livraria parecida com essa. Uma livraria chique, bacana, também legal. Que a gente faz questão de ir mesmo. Para gerar esses questionamentos e tal. E a maioria, a segunda livraria que nós fomos, foi na livraria do Alessandro Buzo, onde a gente estava semana passada, que é Bexiga. É bairro também, aqui perto. É centro, mas é bairro popular. Com muitas casas, com muitos casebres e tudo mais. Isso porque a gente tem que fazer de todos os lugares um bom lugar. E aqui é um bom lugar para a gente fazer essa discussão. A justiça só vai acontecer quando as pessoas que trafegam nesse corredor aqui, né? Esse corredor aqui, ele move a economia de muitos países na América Latina. E a gente vai só conseguir fazer transformação nas comunidades quando a gente transformar o centro de poder, e aqui é um deles. E é por isso que nós estamos aqui. Não é à toa. Boa pergunta, nós estamos num bom lugar. Olha o céu ali. Do Grajaú, né? Você veio? A gente estava comentando, né, Antônio, que nosso nome, irmão, Wilson, que a gente está afim de levar esse projeto, o BI, para ser comentado nesse debate, lá na comunidade dele, que os personagens que estão lá, real, para eles comentar, eles virem participar disso daí. Então, quando tiver tudo pronto, vai dar na internet, tudo aí, vai estar lá na comunidade dele, de lá vai ser a... E assim, complementando, porque o direito, o conhecimento do direito ainda é para alguns. E o que a gente tem para aprender, para fazer com que a cultura popular colabore para mostrar que isso é justiça, que isso é direito. A gente precisa levar isso para outros patamares, e não só para o sarau, não só para onde ele nasceu, para as literaturas que são marginais ali do... Como é que é o nome da livraria dele mesmo? Do Suburbano Convicto. A gente precisa ocupar todos os espaços. E, quem sabe, fazer no Tribunal de Justiça e questionar lá... Questionar lá qual é, o que desmerece ou o que faz desmerecer o lugar se nós, povo, não ocupar esse lugar. Vai continuar os mesmos? Eu lembro uma vez que me sabotaram, que saiu o livro do Invasor, sabotagem e foi tratar na livraria. Esse debate, ele também Deixa eu só fazer um registro. Eu falei no Terra, eu mandei um alô para os filhos do Sabotagem. Eu queria fazer uma ressalva aqui também para o Jota, que é amigo da família, para ele não ficar sentido. Eu queria chamar a Larissa, que é filha do Sabotagem, para vir aqui. Só que ela não vai falar nada, tá? Que ela é muito tímida, é capaz de ela chorar. Mas ela vai dar um alô, né, pelo menos. Mais alguma pergunta? pergunta? Me matar. Ali, tem uma pergunta lá no fundo. Oi, tudo bom? Meu nome é Lana. Eu moro no litoral aqui de São Paulo, em São Sebastião, litoral norte. E eu trabalho num projeto de hip hop também, que a gente concorreu pelo PROAC, 3 anos já consecutivos que a gente ganha esse projeto. E a gente está fazendo. Então, assim, ele é uma vez por mês e ele dura 6 meses. Só que, como vocês estão falando em relação ao lugar, também tem a gente tem essa experiência lá, porque assim, a gente faz nas comunidades, a gente faz nas quadras, a gente faz no centro, esse último agora, inclusive, a gente fecha esse mês, no centro da cidade. E só que é difícil, porque é o seguinte, a gente divulga, a gente faz evento na internet, a gente convida as pessoas, até porque a gente está sempre no meio, está sempre convidando os amigos, sabe, as pessoas que gostam do hip hop, que gostam do rap, da dança, enfim, do conjunto. E chega no dia do evento, você conta assim, tipo, no dedo quem é que vai. Mas tá bom então, assim. Não, lógico, mas mesmo assim a gente
É qualidade, não quantidade. E outra, se não precisasse discutir isso, se não precisasse do seu projeto, talvez você também não precisasse existir. Então, se a gente tem poucas pessoas, a gente tem boas pessoas. Eu sempre digo isso, evento de direitos humanos, evento para discutir justiça social, é pouco mesmo. Não precisa de mais, não. Pois é. Mais perguntas, mais questões? Só complementando, no caso da minha pergunta, eu não quis ver da estrutura mesmo, operacional, do que fazer. Acho que cada um coloca a semente da forma que consegue mesmo. Eu mesmo Você gosto fala de com esse escrever. moço aqui, ó, que é presidente da Nação Hip Hop, o Beto Teoria, aí você troca umas ideias com ele, ele vai poder te ajudar, porque ele é lá de Ribeirão Pires, é bem perto lá de você. Mas eu quis dizer, desculpa, até do Tony e do lançamento do livro, ou de alguma divulgação lá, exatamente, não do conceito. Eu super apoio. Vamos fazer o seguinte, vocês são inclusive da mesma região. Super apoio. Se bem que quando a gente for lá, né, fazer esse debate do Matrix, a gente vai levar a pílula vermelha pra lá. A azul pra gente não serve. Agora, quem assistiu o filme entende, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, o pessoal pode entrar na fanpage do livro, a fanpage do livro que é facebook, né, .com/livro sabotagem, e propõe lá atividade. A gente tem que é uma questão de agenda, a gente se organiza e vai lá pro litoral, faz atividade lá e depois vai para Guarujá também, fazer atividade lá que também é bacana. A gente vai lá pro ABC, devemos ir, tem que ir, né? O ABC é o motor do país, político, econômico, metalúrgico. A Mariana é de Santo André, ó. Aí, ó, é o povo que elegeu o presidente da República operário. Agora, a gente está disposto a fazer esse debate no maior número de lugares possíveis, mas qualificar também, porque nós fizemos uma atividade, a primeira atividade do livro foi no Tal Cultural em 2 dias. O Celo teve lá se apresentando, cantando, teve show do África Brasil, show da família Sabotagem, versão rap. Foi uma grande atividade que teve 2 dias com bilheteria esgotada, as pessoas tiveram que ir embora. E essa atividade aqui é uma atividade não inferior, pelo contrário, é uma atividade que tem uma importância não só cultural, tem uma importância social, política, então, um tema que a gente sabe que é pesado mesmo, e é de propósito, a gente é teimoso também e propõe as coisas também para a gente se encontrar com outros teimosos que vêm aqui hoje e participar desse debate. Então, estou bastante satisfeito com a participação. Tem mais questões, mais perguntas? Isso aí é sabotagem, né, Tony? Isso é sabotar, estamos sabotando o sistema. Bom, boa noite, eu sou a Érica, eu sou de Taboão da Serra. Bom lugar. Também estava no lançamento aqui do Tal Cultural, foi muito bacana. O convite também da minha amiga Liliana. Eu sou professora também, e eu estava pensando nessa questão do bom lugar, quando você estava comentando que todos os lugares são bons lugares para poder lançar, discutir o livro, e para as pessoas também poderem conhecer a sabotagem, né? E eu acho que a gente podia pensar que no espaço escolar, né, já que eu estou lá na escola, esse livro de sabotagem ele poderia contribuir bastante para o grupo de professores. Eu acho que a gente podia trabalhar um pouco a literatura numa outra perspectiva, né? A escola está passando por várias mudanças e as necessidades contemporâneas elas impedem que a gente traga coisas diferentes ou mais próximas da realidade do estudante. Então, eu acho que, de repente, a gente fazer um lançamento, um trabalho com formação de professores, que é o que eu faço, e trabalhando ali 10.069, que é a obrigatoriedade, né, da cultura brasileira e africana na sala de aula, eu acho que seria muito legal para esse jovem ter como referência personalidades negras do final do século XX, do século XXI. E eu acho que a sabotagem ele cabe muito bem nisso. E aí você acaba fazendo uma espécie de ressignificação, né, de quem são essas personalidades e também dos jovens e adultos e tantos outros, das periferias ou não, se reconhecerem, né, de alguma forma. Então eu penso que esse bom lugar, esse livro ele é muito importante no espaço escolar. E principalmente para os professores, porque eu acho que eles podem ampliar esse conhecimento para os alunos. E eu acho que seria legal tentar fazer algo desse tipo
E pode contar comigo que posso estar junto aí. Agora, eu fico muito contente quando eu vejo alguém escrever um livro nessa perspectiva de valorizar pessoas que foram importantes para a gente no rap, porque elas significaram muito isso para mim também. E eu acho que para você também falar, para o filho dele e os seus parentes, assim. Era mais ou menos isso, era uma reflexão a respeito desse bom lugar, e eu penso que a escola ela pode contribuir bastante com isso. Sim, ótimo. Isso aí, parabéns. Ótimo, parabéns. Esses são nossos heróis brasileiros, né? Os professores, os médicos, os bons, né? Eles que trabalham com o povo, mas não tem nojo de povo. Então a gente tem que valorizar esses profissionais. A escola tem tudo a ver com sabotagem. Porque o sabotagem sabotava a escola o tempo todo, não gostava de escola, questionava a escola, com razão, porque a escola tem mais grade do que livro. Esse livro tem que estar nas escolas. E é engraçado a gente perceber o debate que a gente fez com juristas na TV Terra. Teve um que participou via chat e fez uma pergunta. Sabotagem não é exemplo para ninguém, ele não tinha educação, ele não se formou, ele não tinha faculdade e tal. E por outro lado, você ouve, por exemplo, a Dorothy, que trançava, fazia os cabelos, fazia a cabeça do Sabotagem, literalmente. Ela diz assim: nossa, achei maravilhoso ter um caderno com a capa do Sabotagem. Tem tudo a ver, porque o Sabotagem andava o tempo todo com um caderno debaixo do braço, escrevendo as letras de rap. Ele, o escudo dele, a muleta dele que ele andava debaixo do braço é o caderno. Então olha só como você pode ter duas visões, porque quem disse que o estudo existe só na escola, só na universidade? Então Sabotagem representa esse saber popular, o saber do povo, a cultura brasileira nesse sentido. Acho que é bem válido e a gente deve levar os livros para o lugar onde que os livros devem estar, dentro da escola principalmente. Tem uma questão aqui? Meu nome é Cristina, boa noite. Eu conhecia sobre a Caixa, estou conhecendo ele agora. Eu acho que a linguagem que ele usava era muito simples, por isso atingia muitas pessoas. Com muita sabedoria, mas de maneira muito simples. E eu acho que no caso dele foi feita justiça, pelo menos a processual. Isso é bom a gente comemorar, porque é raro. Mas eu queria saber, na opinião de vocês, de uma maneira muito simples, muito abrangente, o que é fundamental que cada um faça para que a gente consiga alcançar uma justiça social? Difícil, hein? Mas assim, muito simples para que consiga junto com ser simples é muito difícil, né? Acho que é por isso que o Sabotagem se destacava. Eu, sinceramente, vou deixar pro Tony essa, porque eu acho assim, se eu soubesse, acho que a Dilma me contratava, né? Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma resposta que eu ouvi uma vez. Eu estava num debate lá no Capão Redondo e palestrou eu e um amigo meu, igual eu e o Tony aqui, por isso que eu vou deixar para ele a resposta, porque talvez, eu acredito que a resposta seja boa dele. E o rapaz perguntou o seguinte: ó, vocês estão falando de felicidade, mas eu nem dormi ontem à noite, porque choveu em casa. Eu moro só com uma telha brasilite, não tem laje, a goteira fez com que a gente não dormisse à noite. Eu tinha que cuidar do meu irmão que chorava, porque minha mãe é alcoólatra, meu pai usa crack. Minha avó que ajudava, ela desistiu da gente, e no outro dia eu tinha que deixar minha irmã com uma amiga, porque não tinha ninguém para cuidar. Eu tive que pular uma poça de lama para não pisar. Deixei o meu irmão, fui pegar um ônibus que estava lotado. Esse ônibus me levou até a escola. Na escola o professor faltou, então me deram uma bola para jogar. Depois eu saí da escola, fui trabalhar. Trabalhei no primeiro emprego, depois à noite ainda fui entregar pizza no segundo emprego, voltei, peguei minha irmã e voltei para a minha realidade. O que é felicidade nessa minha vida? Foi essa a pergunta, que é mais ou menos aquilo que você me perguntou, que é difícil da mesma forma. Ele me perguntou o que é felicidade. Você me pergunta como que a gente chega na justiça, ou o resultado final, justiça, né? E eu confesso que eu até me encolhi na mesa, porque eu não sabia a resposta. Meu amigo, né, que era uma pessoa brilhante, ele falou o seguinte, ele falou: olha, meu filho, o que às vezes, você atingir o resultado, ou seja, você morar numa mansão e não ter a goteira,
Você ter um carro importado e não precisar andar de ônibus. Você ter uma família estruturada e não precisar contar com a liga. Você ter uma escola particular que tenha todos os professores. Talvez essa busca desse resultado, talvez o resultado que você espera ou que você gostaria, não é a felicidade. Ou talvez você nunca encontre essa felicidade. Na verdade, a felicidade não está no resultado, não está no carro importado, na mansão. Na verdade, a felicidade está no caminho que se busca a felicidade. É saber que está no caminho certo. Então, às vezes, a gente não vai atingir o resultado, mas a gente saber que a gente está no caminho certo para buscar esse resultado, às vezes é o significado da felicidade. Da mesma forma que, fazendo um paralelo, eu respondo para você. Talvez a gente nunca atinja a justiça que a gente espera, mas eu acho assim, que a gente está no caminho para buscar essa justiça, que a gente está aqui discutindo um pouco disso, a gente está no caminho certo, é um pouco da felicidade, é um pouco do que a gente almeja de justiça. Essa é a minha visão. Acho que o Tony vai responder melhor do que eu. Quer responder, Larissa? Me ajuda aqui. Ela que me falou. Ela me soprou aqui uma resposta, mas... Bom, eu ia pedir para todo mundo sair e voltar de novo, porque vai precisar de mais 2 horas de debate para responder essa questão, porque é um novo tema, né, para o debate. Agora, muito complexo. Eu não sei se eu consigo responder. Talvez, olhando no quadro ali, eu estava vendo um monte de mancha e apareceu sabotagem ali. Então, eu não sabia como que o sabotagem apareceu no quadro. Eu tinha certeza que ele ia estar ali, mas não sabia como. E essa pode ser também uma pista, porque, da mesma forma, como que se consegue justiça social? E como que responde isso de maneira muito simples? É difícil. Agora, posso dar exemplos. Acho que essa é a melhor maneira de responder, com exemplos. Vendo a trajetória do Celuex, por exemplo, isso é justiça social, é produzir, perceber, por exemplo, a Paula, que é da mesma região dele, lá do Grajaú, saiu de lá para vir para cá para participar desse debate, e hoje é formada jornalista, né, cobrindo a pauta não só de hip hop, mas dos movimentos sociais como um todo, e perceber que temos gente nossa no quarto poder. E o mesmo serve para a Mirtes, que vem lá do ABC, ou mesmo serve para o Beto Teoria, que sai lá de Ribeirão Pires, é quase outra cidade, você chega lá, tem aquele... É quase outro país, né? Você chega lá, tem aquele clima europeu e tudo mais, e perceber que ele está aqui participando do debate. Eu sei que não é o único do dia, ele já participou de vários, eu nem sei a agenda dele, ele nem sabe a minha também, que é corrida, mas eu sei que ele já participou de alguns debates hoje, e vai participar de alguns debates daqui até o final da semana. Vai estar em Brasília amanhã e assim vai. É o incansável da justiça social. E vários outros. Eu podia citar citar um por um e falar de várias pessoas que constroem isso como opção de vida. Eu não sei se eu sou exemplo para ninguém, mas o livro não minha atitude de escrever o livro, mas o livro é uma diferença. Porque na escola, eu procurei pessoas como eu, aliás, de outra forma, mas é a mesma ideia, é o mesmo raciocínio. Eu, quando estudava, antes mesmo de ir para a escola, eu me interessava muito por gibi. Eu gostava muito de gibi. Até entrar na escola e ter verdadeiro ódio pela leitura, ódio pelos livros. Porque eu não me via ali. Que livro que conta a minha história? Quem ali nas histórias, dos livros de escola, se parece comigo, se parece com as pessoas que estão aqui, se parece com sabotagem? Aonde tem isso aí? Alguém sabe? Vocês não lêem livro de escola, não? Vocês não... Alienígenas. Quem lê o livro de história? Lembra? O pessoal acha que está dormindo pelo horário e tal. Quem lê o livro de história da escola? Na 4ª, 5ª série. Vagalume, né? Série Vagalume, né? Isso aí na língua portuguesa. Pra gente aprender português foi do série Vagalume. Me deram o Escaravelho do Diabo. Eu demorei muito tempo para descobrir o que era Escaravelho e por que era do Diabo. Eu li a história inteira e não sabia por que era Escaravelho do Diabo. Mas eu peguei ódio desses livros aí, meu. Essa série Vagalume aí do cara. Agora,
Agora, você adora porque você deve saber que é escaravelho, sei lá, mas eu não sabia que era escaravelho. Ele me explicou. Agora, enquanto isso, na aula de história, tinha os livros que contavam sobre os personagens da história, certo? Vocês não tiveram essa aula também? Sim. Eu já tinha pegado bronca lá na aula de português com esses caravelhos do diabo lá na coleção Vagalume. Imagina os outros, tinha vários lá, o assassinato o rápido do garoto dourado, não sei o que lá, rápido. É sequestro, mano, é outra linguagem que a gente usava, o bagulho é rápido do negócio. Mas vamos voltar aqui para não fugir do tema. Eu me empolgo quando eu começo a falar dessas coisas, eu lembro de escola, essas coisas. Mas qual é mesmo a página onde tinha uma pessoa, tinha uma página lá, no livro de escola, que tinha um cara que falou, isso aí parece comigo, isso aí pelo menos, lembra pelo menos. Sabe qual é? Vocês sabem qual é essa página? Tirando o Beto, que já ouviu falar isso 50 vezes, sabe qual é essa página? Que tinha um personagem que eu falava assim, ó, parece que as pessoas que estão aqui lembram um pouco eu, lembra as pessoas aqui do debate e tal. E quando eu falo as pessoas do debate, eu estou me referindo a um descendente oriental, eu estou falando de mim, que passou das 18 horas, sou negão, dependendo de que eu estou, dependendo de onde que eu estou, eu sou branquelo, azedo, porque é isso, é o povo brasileiro, é essa miscigenação. Filha do Sabotagem aqui, ó, parecendo mais uma geisha, meia japonesa, meia... É isso, é essa mistura, é que o Darcy Ribeiro chamava de povo brasileiro. É essa variedade, essa infinidade de tons, de cores e tal. Quem parecia com a gente, povo brasileiro, nos livros de história da escola? Tinha uma página que eu falei assim, esse cara parece um brasileiro. Só que esse cara estava nu, de costa, sendo chicoteado. Eu não sei o nome desse cara, eu não sei o que ele fez para estar apanhando, eu não sei o nome dele, eu não sei os pais dele, quando ele nasceu, eu não sei nada desse cara. O cara que estava batendo nele estava olhando para a foto lá e rindo. Aí desse cara, ele parece muito mais com os outros lá, com o rei, que a gente tinha que descobrir, saber o nome, saber quando foi descoberto o Brasil, saber toda essa história oficial que nos conta. Mas o cara que parecia comigo não... E aí tem um rapper, amigo meu, que diz: quem foi que falou que nós estamos condenados a ser nota de rodapé dos livros de escola? O Sabotagem é esse cara. Isso é transformar justiça social, que ele pula e sai da nota de rodapé, sai da única referência que a gente tinha, que estava de costa, negro, sendo chicoteado, para estampar as páginas de um livro. É essa a contribuição que eu posso dar. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas essa é a minha justiça social. Por amor, né? Eu acho que a gente pode assim, fazer uma pausa para o pessoal adquirir a obra e vir aqui pegar um autógrafo e antes fazer uma foto, que eu sempre faço uma foto de vocês. Porque eu tenho 20 minutos. E falar que também a gente faz justiça social fazendo mídia alternativa, com muita dificuldade, fazendo trabalho voluntário, né, que seja uma vez por mês, uma vez por semana. Então, eu não trouxe muitos exemplares, mas tem aqui, quem quiser conhecer o jornal que eu edito, que a gente faz todo mês atividade aqui em São Paulo. E há 2 anos eu venho aqui, já fiz palestra para uma pessoa e botei no YouTube e nem por isso eu desisti. Então eu acho que aqui nesse livro aqui de presença tem a assinatura de vocês e também tem os recados do presídio onde eu faço trabalho voluntário também. Então eu acho que a gente tem que, ao invés de só ficar discutindo teoria e desse universo do direito ficar fazendo muita teoria, a gente precisa usar esses exemplos práticos para falar o que é justiça e o que é direito. Porque é mais fácil de visualizar o conhecimento pelo comportamento das pessoas, por experiências práticas. Porque a gente consegue se espelhar no outro, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Então, por isso que a gente precisa pegar o exemplo de Sabotagem, ver o que teve lá, o que falta para a gente, né, nas nossas periferias, né, o que falta de motivação, né, o que ele nos deixou de ensinamento para a gente poder ir para frente, né, e construir um caminho diferente. Porque o que a gente vê e que as pessoas às vezes reclamam das instituições específicas
são reclamações que a gente muitas vezes está vendo, não o objetivo final lá da luta pelos direitos humanos, uma lei que garantiu a violência, garantiu a integridade da mulher, né? Ou outras e quantas leis que a gente pode, que vocês podem aqui trazer de exemplo, que vieram advindas de muitos casos, de tantas e tantas e tantas violações para chegar numa lei. Então, se a gente não fizer memória e não construir esses espaços, que depende de mim, mas depende de vocês de estar aqui, eu sair de Porto Alegre para estar aqui. Então, depende de vocês também, para que a gente traga... mas o que o rap tem a ver com o direito? Eu já falei, a gente teve uma reunião, eu e o Best Teoria, no táxi, a última vez. E eu falei, a gente tem que fazer aqui uma rima antes sobre o debate que vai ter e fazer isso intercalado. Porque quem disse que um professor, um advogado, um teórico fala melhor do que um cara que vive aquela realidade da injustiça? Então a gente precisa fazer com que isso aconteça para o discurso ficar no mesmo nível, para que as pessoas valorizem que elas também sabem de direito, porque elas vivem na pele a violação deles. Né? Elas podem não saber a lei, a gente não precisa saber a lei, mas a gente precisa saber aquilo que é certo, aquilo que é errado, e aquilo que a gente tem que fazer com que garanta a nossa integridade, a nossa dignidade. E não é fácil, e exige muito da gente. Então eu faço o pedido de novo, adquira a obra de Sabotagem aqui, a obra que o Tony C fez, vocês vão estar beneficiando a família, que a Larissa representando a família de Sabotagem, 50% do valor da obra está sendo destinado para a família, é um trabalho que é de sementinha e é construído coletivamente. Então, cada um pode divulgar isso, ser um multiplicador e fazer com que isso engrandeça cada vez mais. Eu acho que assim, acho que a gente tem que aproveitar, a gente tem até as 10, mas eu acho que a gente quero que vocês comprem mesmo, vão ali comprar, façam sessão de troca, e eu quero tirar uma foto para botar nessa página aqui do meu jornal, para muitos jornalzinhos, mas é o meu jornal, da nossa memória aqui, porque nada passa em branco para mim, tá? Mais alguém? Roberto. Roberto tem. Roberto. Roberto tem uma teoria. Beto Teoria, teoria é apelido por conta do grupo de hip hop, que o ano que vem completa 20 anos, que é o grupo Teoria, que surgiu lá em Ribeirão Pires. Tive a felicidade de conhecer o Sabota em vida, e ele faleceu às vésperas de estar participando do Fórum Social Mundial. E aí a gente percebe que 10 anos depois, a gente ainda tem que ficar discutindo a questão social. E se o direito, né, a justiça estivesse presente naquele momento, o Sabotagem com certeza estaria aqui vivo. Então, em algum momento, a justiça, o direito, lhe faltou em vida para que, infelizmente, ele viesse a falecer. Eu acho que a grande contribuição que a gente pode ter, quando a gente adquire o livro, faz a leitura e conhece um pouco da história do Sabotagem, é que é a história do Sabotagem, mas é uma história parecida com a de milhares de jovens, né, brasileiros. Hoje, a realidade do Brasil são 50 mil jovens mortos por ano. É como se 8 aviões lotados por mês caíssem de jovens. E 70% desses jovens são negros, são jovens de periferia. Isso são dados estatísticos, e o governo federal está lançando um programa agora que chama Juventude Viva, que traz todos esses dados, essa realidade. Inclusive o garoto propaganda é o da Ana Cunha, o laranjinha lá daquele programa Cidade dos Homens, né? Então, 10 anos se passaram e nós vamos ter, infelizmente, muitos outros jovens mortos, assim como Sabotagem. E eu tive a felicidade de ler o livro, e me chama a atenção uma parte já para o final do livro, quando o Tony entra na questão da pesquisa em relação ao inquérito policial e tudo mais, que é uma outra realidade também dos jovens pretos de periferia, que é aquela coisa, vai procurar o inquérito, não sabe onde é que foi, passou a mão não sei de quem,
E quantos morrem por aí e não tem perícia, né? Aqui no Brasil não tem o CSI, né? Para ir lá, tirar foto e tal, né? Então, são realidades completamente diferentes. Né? Talvez com sabotagem, e me parece que fica isso claro, né, Tony? Acho que o Tony consegue passar isso pra gente no livro, que teve um pouco essa força também de, olha, sabe aquele Mauro lá? Então, aquele Mauro não é só o Mauro, ele é um rapper, o Sabotagem. Isso, na verdade, fez com que talvez mudasse o direcionamento do inquérito policial. Talvez o Ricardo possa até falar sobre isso. Então, a partir do momento que viram que o Mauro não era só o Mauro, era um rapper, Sabotagem, e que inclusive eu me lembro do dia da morte do Sabotagem, eu estava em São Paulo, e o enterro do Sabotagem estava passando ao vivo no programa da Sônia Abrão. Né? Então estava lá, o helicóptero por cima, transmitindo, né, aquele programa lá sensacionalista da Sônia Abrão cobrindo a morte do Sabotagem. E a gente também percebe algumas coisas hoje, 10 anos depois, por exemplo, na trilha sonora da novela da Globo tem rap. Na minha época, na época do Celo X, se a gente chegasse e falasse que era cantor de rap, já iam olhar pra gente atravessado. A gente usava calça larga, touca na cabeça, já era motivo para tomar geral na esquina. E a gente usava calça larga, né, Celo? Que era um número maior, na verdade. Hoje não. Hoje você tem grifes de roupa que faz a calça padrão hip hop e põe para vender a 150 conto. Né? Então tem muita coisa que mudou dessa realidade, que eu acho que traz um pouco esse panorama social, e eu não, longe de mim, essa pretensão de responder essa questão da justiça social, mas eu acho que para a gente discutir, para ter justiça social, nós temos que ter justiça de oportunidades. Acho que esse é o primeiro passo. A hora que a gente tiver justiça de oportunidades, a gente vai começar a ter justiça social. Porque eu posso dizer que eu tenho hoje o privilégio de sobreviver com o hip hop. Mas tem vários brothers que são rappers hoje que não ganham dinheiro com rap. Infelizmente tem que bater o cartão no chão de fábrica. Não que não seja digno bater o cartão no chão de fábrica. Mas isso mostra que se ele tivesse oportunidade para mostrar o que ele sabe fazer, que é cantar rap, ensinar a molecada, né? O projeto social da menina lá de São Sebastião poderia estar maior, né? O Celo poderia estar passando uma experiência de vida que ele tem, que faculdade de nenhuma graduação, pós-graduação, vai passar a experiência, por exemplo, que o Celo X teve, né, dessa trajetória com o hip hop. Eu acho que essa justiça de oportunidades são coisas que faltou para o Sabotagem, né, antes dele ser Sabotagem, e essa falta de oportunidades para ele que faltou antes dele ser o Sabotagem foi o que infelizmente vitimou ele, né? E como o Tony disse, 2 anos de trabalho artístico, vamos dizer assim, e deixou tanta herança, tanta contribuição. E espero eu que vários jovens de periferia como Sabotagem possam ler o livro, que até isso acaba também tendo um reflexo de justiça social, né? Que tomara que todos vocês adquiram um livro aqui que custa R$50, mas garanto que tem vários jovens fãs do Sabotagem que infelizmente hoje não tem R$50 para comprar o livro, né? E isso acho que é falta de oportunidades. É isso, né? Acho que queria saber, você quer contribuir, falar alguma coisa? Dar uma boa noite, pessoal? Eu queria agradecer a família em nome da Larissa. Muito nos honra a sua presença aqui hoje, a sua, da sua mãe, dos parentes familiares. É fundamental. A Larissa é uma pessoa que não só é filha do Sabotagem, mas também é uma pessoa que levou 10 anos para a gente conhecer o rosto dela e conhecendo graças a essas atividades de lançamento do livro que ela tem participado e tem dado. Então só da presença dela física aqui já muito nos ajuda, que é também um legado vivo do Sabotagem, a prova viva da história de vida do Mauro Matheus dos Santos. E eu queria dizer o seguinte para vocês, como é um espaço democrático, quem não gostou, quem achou que a gente só falou besteira, quem achou que ela pinta mal, quem achou que eu escrevo errado, quem achou que não gostou do que o Ricardo falou, quem achou ruim a contribuição da Carmela, a ideia dela, a proposta dela
de fazer um debate juntando rap, justiça, direito, literatura, música. Quem não gostou, pode ficar sentado no lugar da maneira que está, sem problema nenhum, ninguém vai incomodar, ninguém vai bater. Agora, quem gostou, quem achou que valeu a pena ter vindo aqui hoje, quem ganhou a noite aqui, nesse debate, sai enriquecido daqui, com essa troca que nós tivemos, eu queria que ficasse de pé e desse uma salva de palmas para a Sabotagem! Vou pedir para ficarem de pé para eu tirar aquela foto de vocês, Larissa. Fica aqui para mim. Mariana, com a tela, você vai segurar a tela e vem para cá para frente. Vem, Carmela, vem para participar da foto. A transmissão foi encerrada? A transmissão continua rolando? Hã? Existe uma coisa chamada rap. O rap Peraí, deixa eu só... abaixa um pouquinho aqui, senão eu dou pra ela. Tá aparecendo? Maravilha. Peraí, o outro falando aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Chega na frente aqui, ó. Você é baixinho também. Você é magrelo, é sumido aí. Tá mais um pouquinho aí. Vai lá, Steve. Olha lá, o alarme da felicidade. Você pode ser feliz. 5 minutos que o povo já reclama. Carmela, pode encerrar aqui? Agradeço aí, agradeço